Eu sou Ademar Kersh de Oliveira, atualmente sou gestor financeiro da Santa Casa de Misericórdia de Capivari, mas a minha carreira foi constituída toda ela no Banco Mercantil, onde trabalhei por 33 anos. E posteriormente, durante 14 anos, eu trabalhei na Confecções Capricho, hoje a multinacional Drylock. Eu gostaria de relembrar aqui algumas coisas que eu me lembro de 50, 60 anos atrás, e uma delas é sobre o Capivari Clube. O Capivari Clube reunia mensalmente para os bailes que relembravam as datas que se comemorava em cada mês, e eram bailes marcantes, bailes do Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos aniversários da cidade, aniversário do clube, mas o mais marcante mesmo era o baile que marcava a vida, o início das jovens na nossa sociedade, era o baile das debutantes. Era realizado no mês de novembro, e para comemorar essa iniciativa, essa apresentação das jovens, o clube trazia pessoas já conhecidas no mundo artístico para fazer a apresentação. Pessoas que na época eram chamadas de galãs das novelas. Então, para fazer a apresentação dessas jovens, vieram para Capivari pessoas como Silvio Pirillo, o Tony Ramos, Edson Celulari, Mário Gomes e outros tantos, que no início, quando vieram aqui, ainda eram jovens, eram galãs, como eu disse, mas que se tornaram ícones da nossa televisão, artistas famosos, atores famosos. Com relação ao Capivari Clube também, eu estava me recordando de quando começou o Clube de Campo. Isso lá pelos anos 65, 66. E poucas pessoas se lembram. Os jovens nem chegaram a ver. Nós tínhamos lá uma coisa interessante. Quando nós passamos entre os dois lagos e vamos em direção à academia, naquele lado à esquerda, o lago menor, nós tínhamos uma piscina, que era uma piscina de madeira. Ainda não tinha as piscinas atuais. Então a diretoria na época foi construir uma piscina de madeira, um cercado de madeira com fundos de tábua e tal, e ali que as crianças se divertiam. Era ali que eles faziam as festas, A gente realmente, crianças de 4, 5, 6 anos, 7, nadavam nessa piscina que a gente conhecia por piscina de madeira. Os mais grandes, eu inclusive já tinha meus 10, 12 anos, 13 anos, a gente ia brincar no tanque maior. Ia brincar lá no tanque que tinha como se fosse uma prainha, o tanque que existe até hoje. E um fato que me recordo muito bem é que uma pessoa chamada Sr. Hélio Grisotto, que foi um ícone na cidade também, uma pessoa muito conhecida, muito participativo das atividades, o Sr. Hélio Grisotto levava aos domingos uma boia, que era uma câmara de pneu de trator, uma boia grande. E as criançadas se penduravam, subiam em cima dessa boia e ele saía passeando ali no lago com essas crianças, com esse divertimento. Ele era uma pessoa fantástica e isso é uma das lembranças que eu tenho e guardo no coração lá do Capivari Clube, do nosso clube de campo. Dentre as pessoas importantes que ajudaram a fazer a história de Capivari, hoje, como eu estou trabalhando na Santa Casa, eu me lembro constantemente, eu me lembro direto dos seus diretores que nos antecederam. Pessoas que são referências para nós que hoje estamos lá trabalhando. Pessoas que dedicaram muito tempo para a nossa sociedade, servindo através da Santa Casa. E dentro dessas pessoas, uma que eu me recordo muito bem, porque convivi muitos anos com ele, foi o senhor Moisés Forte. O senhor Moisés era diretor de 2 usinas em Capivari, diretor da Copersucar, e era o presidente da Santa Casa. E eu trabalhava no banco e ele semanalmente passava lá no banco, cuidar dos seus negócios para ver coisas de interesses das suas propriedades, das suas usinas. E ele também cuidava da Santa Casa e nós conversávamos muito a respeito da Santa Casa. Ele é para mim uma referência. O trabalho que ele fazia, as coisas que ele promovia em benefício da Santa Casa, o seu sacrifício, o seu tempo, enfim, ele como outros também, mas ele é o que eu mais me recordo, porque é o que eu tinha uma convivência maior.
E um fato marcante que eu tenho com o seu Moisés é que um dia ele foi operado. Infelizmente, ele precisou fazer uma cirurgia. E depois de alguns dias, uns 10 dias depois, ele já estava em casa. E eu fui fazer uma visita para ele com o diretor do banco, eu e o senhor Tabarim. E chegando lá, a casa do seu Moisés não tinha grades, era aberta. Ele me viu, já deu sinal, já me chamou. Ademar, pode entrar. E nós adentramos a casa do seu Moisés, lá estava ele sentado numa cadeira. Me lembro até hoje, estava ainda com um pijama azul. E ao lado dele estava seu Silvio Girardi, que era o tesoureiro da Santa Casa. E o que o seu Moisés estava fazendo? Tratando de assuntos relacionados à Santa Casa. Isso que lá me chamou muita atenção, porque um homem que estava precisando cuidar da sua saúde, que tinha sido recém-operado, mas estava preocupado com aquela entidade que garantia a saúde para a cidade de Capivari. Ele não se preocupava só com a sua saúde, mas se preocupava também com a saúde da sua população. Então, o São Moisés é, para mim, lá na Santa Casa, uma referência de dedicação de trabalho. Eu sou Ademar Kersh e parabenizo Capivari pelos seus 193 anos de história. Muito obrigado.